As mulheres fazem isso quando tentam seduzir homens mais velhos. Quando uma mulher se sente atraída por um homem mais velho, você realmente sabe o que ela está tentando comunicar antes mesmo que ela diga em voz alta? Sim, alguns sinais parecem óbvios, mas os mais poderosos são aqueles que a maioria dos homens ignora completamente porque não parecem dramáticos, estridentes ou diretos. Parecem calmos, parecem acidentais, parecem insignificantes. E é exatamente por isso que importam. A atração geralmente surge primeiro por meio de pequenos sinais comportamentais, não por grandes declarações, e se você não entender esses sinais, pode estar perdendo oportunidades que estão acontecendo bem na sua frente há anos, e há um sinal em particular, aquele que quase dá a sensação de que ela está se afastando justamente quando a conexão se fortalece, que os homens mais velhos interpretam mal mais do que qualquer outro. Chegaremos a isso no final. Primeiro ponto, a atenção dela sempre volta para você. Você já reparou em uma mulher desviando o olhar e de repente voltando a olhar para você momentos depois? A maioria dos homens pensa que a atração só é óbvia quando uma mulher mantém contato visual por muito tempo, sorri diretamente ou toma a iniciativa claramente. Essa é a versão superficial. É fácil de entender e às vezes é real, mas não é o único sinal. A questão é a seguinte: a atração geralmente se manifesta como atenção repetida, não como atenção constante. Na psicologia comportamental, a atenção é um dos indicadores mais claros de interesse emocional, porque o cérebro naturalmente rastreia o que considera recompensador, ameaçador ou intrigante. O sistema visual não vagueia aleatoriamente. Quando alguém está emocionalmente envolvido, seus olhos retornam à fonte de estímulo. Pode ser uma pessoa, uma voz, um gesto ou um momento que a fez sentir algo. No caso da atração, isso geralmente se manifesta como um padrão de olhares repetidos. Ela olha uma vez, desvia o olhar, recomeça e olha novamente. Para um homem mais velho, isso importa porque mulheres mais jovens, confiantes ou socialmente experientes geralmente evitam encarar por muito tempo. Elas não querem parecer óbvias demais, não querem entregar todo o poder muito rapidamente. Então o sinal se torna um ritmo. Não um olhar longo, mas vários pequenos retornos ao ponto de vista. Observe o recomeço. Se ela olha para você, desvia o olhar quando você percebe e depois volta a te observar sem motivo aparente, isso não é aleatório. A atenção dela está voltando porque algo em você permaneceu ativo na mente dela. Ela não está apenas te observando, ela está verificando se a conexão ainda existe. Segundo ponto, ela começa a mudar o ritmo perto de você. Já aconteceu de uma mulher diminuir o ritmo de repente quando está perto de você, mesmo que parecesse ocupada um segundo antes? A maioria dos homens não percebe isso porque só presta atenção às palavras. Se ela diz que precisa ir, eles acreditam que a conversa acabou. Se ela parece indiferente, eles presumem que ela está distante. Mas o corpo muitas vezes conta uma história diferente antes que a boca a acompanhe. Eis o que a maioria dos homens não percebe: a atração muda o ritmo. Quando alguém se sente atraído por você, o sistema nervoso dessa pessoa começa a se ajustar à sua presença. Em pesquisa sobre comportamento social, isso está ligado à sincronia, à correspondência inconsciente de ritmo, postura, velocidade da fala e movimento entre pessoas que sentem conexão. É por isso que duas pessoas que gostam uma da outra começam a andar na mesma velocidade, a parar ao mesmo tempo ou a entrar no mesmo ritmo de conversa sem planejar. Uma mulher atraída por um homem mais velho costuma criar pequenas pausas. Ela demora mais do que o esperado para a conversa terminar. Ela leva mais tempo para juntar suas coisas. Ela diminui o passo ao passar por você. Ela transforma uma resposta simples em uma conversa mais longa. Nada disso precisa parecer sedutor como em um filme. Essa é a questão. Ela está dando mais tempo para a interação se desenvolver. A tradução emocional é simples. Quando uma mulher cria pequenas pausas perto de você, ela não está apenas respondendo ao que você disse. Ela está abrindo espaço para que algo mais aconteça. Ela está oferecendo uma abertura maior sem precisar anunciá-la. Um homem que apressa esse momento perde a oportunidade. Um homem que permanece calmo, centrado e presente dá espaço para a conversa fluir. Terceiro ponto, ela faz com que perguntas comuns pareçam pessoais. Ela faz perguntas simples, mas de alguma forma as torna mais íntimas do que o necessário. Um homem pode ouvir: "Você vem aqui sempre?" Ou "O que você costuma fazer depois do trabalho?" e pensar que ela está apenas sendo educada. Às vezes ela está. Mas quando há atração envolvida, perguntas comuns ganham um peso extra. Elas não são apenas sobre informação, são sobre acesso. Eis algo que surpreende muitos homens: a pergunta em si importa menos do que a direção em que é feita. Uma mulher que está tentando entender você romanticamente muitas vezes vai além dos fatos superficiais e aprofunda-se no seu estilo de vida, preferências, rotina e emoções. Ela perguntará o que você gosta, que tipo de lugares você frequenta, se você mora sozinho, como são seus fins de semana, o que você repara nas pessoas, que tipo de música você ouve ou por que escolheu determinado caminho.
Essas nem sempre são perguntas de entrevista, são sondagens de compatibilidade. Na comunicação interpessoal, a autorrevelação e o questionamento recíproco são partes essenciais da criação de laços. As pessoas geralmente não investem atenção no mundo interior de alguém a menos que estejam avaliando a proximidade. O córtex pré-frontal está envolvido no julgamento social, mas a atração adiciona urgência emocional através de circuitos de recompensa como o estriado ventral. Em outras palavras, ela não está apenas coletando informações, ela está testando como é conhecê-lo. Para homens mais velhos, isso é especialmente importante porque sua experiência de vida pode tanto atraí-la quanto intimidá-la. Se ela está perguntando sobre suas escolhas, seu passado, seus gostos e seus padrões, ela está tentando se inserir na história. Ela quer saber se há espaço para ela. E se esse tipo de percepção te ajudar a entender a atração com mais clareza, curta e se inscreva. Isso nos ajuda a alcançar mais homens que querem entender as mulheres com confiança, maturidade e respeito. Quarto ponto, ela permite que você veja uma versão mais suave dela. Você já notou uma mulher se tornando um pouco menos polida perto de você? Talvez a voz dela fique mais suave. Talvez o riso fique menos controlado. Talvez ela pare de fingir confiança por um segundo e deixe transparecer algo mais genuíno. A maioria dos homens é treinada para procurar flertes óbvios, então eles não percebem isso. Eles pensam que sedução sempre envolve glamour, provocações e linguagem corporal ousada. Pense nisso por um segundo. Às vezes o sinal de atração mais forte não é a performance, mas sim o relaxamento. Quando uma mulher tenta atrair um homem mais velho, ela pode não competir pela atenção da maneira mais estridente. Em vez disso, ela pode mostrar contraste. Com todos os outros, ela se mostra composta. Com você, ela se torna mais calorosa. Com todos os outros, ela dá respostas rápidas. Com você, ela revela uma pequena insegurança, uma preferência pessoal ou um lado mais vulnerável de sua personalidade. Pesquisas sobre apego mostram que as pessoas revelam emoções mais suaves quando percebem segurança, equilíbrio de status e baixa ameaça. A amígdala está constantemente atenta ao perigo, julgamento e rejeição. Quando esse alarme interno se acalma, a pessoa se torna mais expressiva, seus músculos faciais relaxam, seu tom de voz se torna mais baixo, suas respostas se tornam mais pessoais. É por isso que esse sinal é tão importante para homens mais velhos. Uma mulher pode se sentir atraída pela sua estabilidade mais do que pela sua aparência. Ela pode estar respondendo ao fato de você não parecer desesperado, reativo ou facilmente impressionável. Sua calma dá a ela permissão para deixar a máscara cair. Observe a diferença entre como ela é com os outros e como ela é com você. Se ela se torna mais gentil, mais aberta ou mais honesta emocionalmente na sua presença, ela não está apenas falando, ela está permitindo que você experimente uma versão dela que nem todos conhecem. Esse tipo de acesso raramente é acidental. Ponto 5. Ela testa sua confiança sem deixar isso óbvio. Alguma vez uma mulher já te provocou, te desafiou ou fez um comentário brincalhão que parece um pouco mais afiado do que uma conversa comum. Muitos homens mais velhos interpretam isso mal. Ou levam muito a sério e ficam na defensiva, ou presumem que ela está sendo desrespeitosa e se afastam rápido demais. Mas na atração, o teste brincalhão é um dos sinais mais antigos do jogo. Isso não é hostilidade. É uma forma de calibrar. Quando uma mulher se sente atraída por um homem, especialmente um homem mais velho, ela geralmente quer saber se a confiança dele é genuína, não uma confiança ostensiva, não uma arrogância, não o tipo de confiança que desmorona no momento em que alguém a cutuca. Ela quer saber se você consegue manter a compostura quando a interação se torna um pouco imprevisível. Em pesquisas sobre dominância social e seleção de parceiros, o desafio lúdico muitas vezes funciona como um teste de status. Ele revela regulação emocional, humor, autocontrole e inteligência social. O cortisol aumenta quando alguém se sente genuinamente ameaçado, mas a atração lúdica tem uma textura diferente. Geralmente há um sorriso, um olhar, um tom de voz mais suave ou uma rápida recuperação que indicam que o momento visa criar tensão, não conflito. Ela pode dizer, você parece problemático. Ela pode brincar, aposto que você diz isso para todo mundo. Ela pode questionar seu gosto, sua confiança ou fingir que não está impressionada. O homem imaturo tenta provar seu valor. O homem inseguro explica demais. O homem centrado sorri, permanece relaxado e retribui a atenção com carinho. É aqui que os homens mais velhos têm uma verdadeira vantagem. Você não precisa buscar o desafio. Você não precisa vencê-lo. Você só precisa se sentir à vontade. Quando ela o testa de forma lúdica, muitas vezes está fazendo uma pergunta silenciosa. Você é tão estável quanto parece? Se a resposta for sim, a atração geralmente se aprofunda. Não porque você a dominou, mas porque você não se perdeu tentando impressioná-la. Sexto ponto, ela encontra motivos para invadir seu espaço. Ela fica mais perto do que o necessário, passa por você quando há bastante espaço ou se posiciona onde você naturalmente a notará.
A proximidade física é um dos sinais de atração mais incompreendidos porque pode ser sutil o suficiente para ser ignorada. Uma mulher pode não te tocar diretamente, ela pode não tomar iniciativa, mas começará a aparecer na sua órbita. Eis o que os homens frequentemente ignoram: proximidade é uma forma de permissão. Os seres humanos protegem o espaço pessoal instintivamente. O corpo tem limites invisíveis, e esses limites mudam dependendo do conforto, interesse, cultura e contexto. A proxêmica, o estudo do espaço pessoal, mostra que as pessoas permitem distâncias diferentes para estranhos, conhecidos, amigos e interesses românticos. Quando uma mulher diminui a distância repetidamente sem necessidade, ela está mudando a categoria que você ocupa no mapa do corpo dela. Observe o padrão. Se ela se inclina para frente quando você fala, está aumentando a intimidade. Se ela se senta ao seu lado em vez de em frente a você, está diminuindo a formalidade. Se o ombro, o joelho, mão ou braço dela entra em contato brevemente e ela não se afasta imediatamente, está verificando como se sente em relação à proximidade. Se ela se afasta, mas retorna à mesma proximidade novamente, isso é ainda mais significativo. Isso não significa que você deva agarrar, se precipitar ou presumir consentimento. Significa que você deve perceber o convite e responder com maturidade. Sinais de atração não são permissões, são aberturas para uma escalada respeitosa. Para um homem mais velho, é aqui que a contenção se torna sedutora. Quando você reconhece a proximidade sem se aproveitar dela, você comunica autocontrole. Você mostra que consegue lidar com o desejo sem se tornar carente ou agressivo. Isso faz com que o espaço entre vocês pareça mais seguro, não mais opressivo. E quando uma mulher se sente segura perto de você, ela geralmente fica ainda mais confortável em se aproximar. 7º ponto. Ela espelha sua energia antes de espelhar suas palavras. Você já viu uma mulher começar a acompanhar seu humor antes mesmo de concordar com o que você diz? Este é um daqueles sinais que se escondem à vista de todos. A maioria dos homens busca concordância verbal. Eles querem que ela diga: eu também gosto disso, ou você tem razão, ou eu sinto mesmo. Mas a atração muitas vezes começa antes da concordância. Começa com a sintonia emocional. Eis o que realmente acontece: ela começa a se sintonizar com a sua frequência. O espelhamento é um mecanismo de conexão social bem conhecido. Pode envolver postura, expressão facial, gestos, ritmo da fala, ritmo da respiração e tom emocional. O sistema de neurônios espelho ajuda as pessoas a entender e refletir as ações dos outros, mas na atração, o espelhamento se torna mais intenso porque cria uma sensação de realidade compartilhada. Você diz algo calmamente e ela se acalma. Você sorri lentamente e ela retribui o sorriso no mesmo ritmo. Você abaixa a voz e a dela também suaviza. Não se trata de imitar como um ator. É mais sutil do que isso. Ela não se torna você. Ela começa a se mover com você. Observe o ritmo dela. Se você se recosta e ela relaxa logo em seguida, é um sinal. Se seu humor fica mais seco e o dela acompanha, é um sinal. Se você fala mais devagar e ela para de falar rápido, é um sinal. Se o tom emocional da conversa começa a acompanhar a sua condução, ela não está apenas te ouvindo. Ela está entrando na sua atmosfera. Para homens mais velhos, isso é poderoso porque sua maior ferramenta de atração geralmente não é a energia, mas sim a presença. Um homem mais jovem pode tentar impressionar com velocidade, barulho ou intensidade, mas um homem mais velho pode criar um ambiente emocional mais lento, onde ela se sente atraída em vez de pressionada. Quando ela espelha sua energia, está mostrando que seu estado afeta o dela. Isso é mais profundo do que bajulação. Significa que sua presença começou a moldar o momento. 8º ponto, ela se torna consciente de si mesma perto de você. Já reparou em uma mulher que de repente ajeita o cabelo, ajusta a roupa, toca o colar, alisa a manga ou verifica a postura depois de perceber que você está observando? A maioria dos homens vê isso e pensa que é vaidade. Eles presumem que ela simplesmente quer ter uma boa aparência em geral. Mas quando isso acontece em resposta à sua atenção, significa algo mais específico. Não se trata de um cuidado pessoal aleatório. É autoapresentação. Em pesquisas sobre atração, autoapresentação é a maneira como as pessoas gerenciam a forma como são percebidas por alguém cuja opinião importa. Pode ser consciente ou inconsciente. Uma mulher pode não pensar: estou tentando seduzi-lo. Seu corpo simplesmente fica mais atento porque seu olhar tem peso. O córtex cingulado anterior está envolvido no automonitoramento, e quando as apostas sociais aumentam, as pessoas se tornam mais sensíveis à forma como estão sendo recebidas. É por isso que o momento importa. Se ela se ajeita antes de entrar em uma sala, isso é normal. Se ela se ajeita depois de cruzar olhares com você, depois de você a elogiar, depois de você se aproximar ou pouco antes de ela passar por você, esse é um sinal mais forte. Ela está se preparando para ser vista por você. Observe os padrões. Tocar no cabelo por si só significa pouco. Tocar no cabelo mais contato visual, movimento mais lento, um leve sorriso e proximidade repetida significam muito mais. Atração raramente é uma ação isolada. É um padrão. O significado emocional é simples. Ela quer ser vivenciada positivamente por você. Não apenas notada, não apenas aprovada, vivenciada.
Ela está se tornando consciente de como se apresenta aos seus olhos, e isso significa que a sua percepção começou a importar. Ponto 9. Ela faz você se sentir escolhido em uma sala cheia de opções. Ela continua encontrando maneiras de te separar do grupo, mesmo quando outras pessoas estão por perto. Este é um dos sinais mais claros de atração, especialmente quando ela tem muitas outras pessoas com quem poderia conversar. Uma mulher que está apenas sendo educada distribui sua atenção igualmente. Uma mulher que está atraída começa a direcionar sua atenção sem tornar isso muito óbvio. Aqui está algo que os homens precisam entender. A escolha é mais expressiva do que elogios. Ela pode inclinar o corpo em sua direção enquanto fala com o grupo. Ela pode rir do seu comentário primeiro. Ela pode pedir sua opinião quando outros estão falando. Ela pode ficar perto de você depois que o grupo se dispersa. Ela pode responder ao que você disse 10 minutos atrás, provando que estava te observando mesmo fingindo casualidade. Em dinâmicas de grupo, isso se chama atenção preferencial. As pessoas revelam interesse oculto pela forma como alocam sua limitada energia social. Tempo, contato visual, orientação corporal e continuidade da conversa são todas formas de investimento. Quanto mais cheio o ambiente, mais significativo se torna esse investimento. Para um homem mais velho, esse sinal importa porque seu charme muitas vezes se baseia na distinção. Você não precisa ser o mais barulhento da sala. Você não precisa competir por todas as risadas. Se ela continua escolhendo suas reações, sua aprovação, sua presença ou sua atenção particular, ela já está te diferenciando dos demais. A chave é não demonstrar surpresa. Não reaja exageradamente ao ser escolhido. Receba a escolha com calma. Deixa sentir que escolher você foi natural. Essa aceitação tranquila cria um efeito emocional. Faz com que ela sinta que não estava apenas buscando atenção. Ela reconheceu seu valor. E quando uma mulher sente isso, muitas vezes ela se empenha ainda mais em provar que sua escolha foi a certa. 10º ponto. Ela recua exatamente quando a atenção fica real. O que significa quando uma mulher parece interessada e de repente fica mais quieta, fria ou difícil de decifrar? Este é o sinal desde o início, aquele que os homens mais velhos interpretam mal mais do que quase qualquer outra coisa. Eles pensam que a atração desapareceu. Às vezes, não desapareceu. Às vezes, a atenção simplesmente se tornou real o suficiente para que ela se sentisse exposta. Quando a atração se intensifica, a autoproteção geralmente aumenta junto. Ela pode desviar o olhar, mudar de assunto, provocar em vez de responder diretamente ou criar um pouco de distância após um momento que pareceu carregado de emoção. Esse recuo pode ser o sistema nervoso dela regulando a intensidade, não uma rejeição. A diferença está no que acontece em seguida. Se ela se afastar e nunca mais voltar, respeite isso, mas se ela se afastar e depois reaparecer, retomar a conversa, observar sua reação ou criar outra abertura, ela está testando se a conexão ainda é segura. Para um homem mais velho, a atitude é ter calma e paciência. Não persiga o recuo, não o castigue. Deixe o espaço respirar. Se ela voltar, não está confusa, ela está negociando o desejo com cautela. E quando uma mulher sente que você consegue lidar tanto com o interesse dela quanto com a hesitação, sua maturidade se torna justamente o que a atrai para mais perto.